Olá, corretores! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Affinity Cast. E este é mega especial. Nós vamos estar falando hoje sobre o seguro de vida, da importância do seguro de vida para nós e para os nossos clientes. E isso é um marco muito importante no Affinity Cast, porque sempre nós falamos muito e vamos continuar falando em saúde. Mas a gente não pode deixar de falar do seguro de vida, em hipótese alguma. Hoje a gente precisa estar se qualificando cada vez mais. E para falar sobre esse tema tão importante, eu tenho a honra de estar aqui hoje com Rafael Cunha, o querido Rafa, que todo mundo conhece, trabalha muito tempo já na Sul América, essa seguradora que é secular, não é isso? Então vamos lá, vamos conhecer mais de Rafa. Rafa, obrigada, seja muito bem-vindo ao Affinity Cast. Como eu estava falando com você há pouco, assim, de como isso é um marco para a gente, para mim que comecei muito falando em saúde e hoje está aqui com você, não podia ser diferente, para falar do seguro de vida, dessa importância que a gente tem, essa importância social do seguro de vida. Mas, lógico, eu quero saber um pouquinho mais da sua trajetória antes da gente aprofundar mais um pouquinho no Vida. Maravilha, então vamos brindar nesse momento, Oi! porque tem tudo a ver com saúde, né? Seguro de vida, ele traz saúde financeira, né? Ele traz saúde psicológica, ele mantém a dignidade de uma família. Mas antes de falar sobre o assunto, eu vou me apresentar. Obrigado, Nara, e todo mundo aí do ecossistema da Affinity, né? Da Affinity Cast. E aí eu fui até estudar um pouco, né, o que significa Affinity, né? E olha o que trouxe para mim, ó, proximidade com o cliente, relação de confiança, soluções sob medidas, conexão e amor. Então tem tudo a ver com todos vocês que fazem parte do grupo Affinity, né? Mas falando um pouco de mim, eu estou no mercado de seguros desde 1995, já tem 30 anos aí, agora em novembro eu completo. Sou filho de pais separados, com muitas lutas, dores, mas tanto meu pai quanto minha mãe assim, me criaram com muita fibra e eu sempre tive um sonho. E meu sonho nunca foi ser rico, meu sonho era ter uma família que eu sempre sonhei. E graças a Deus, Deus me deu essa família. E tenho muitas histórias sobre seguro, sobre proteção, sobre saúde, sobre diversas coisas importantes que a gente não controla, mas que se a gente tiver protegido, nós vamos levar a vida com muito mais leveza, né? Sou casado com Mônica, semana que vem eu faço 22 anos de casado, já passei de uma meia maratona, né? Veja que eu sou um cara fácil de lidar, né? Pelo menos é o que ela diz. E tenho duas princesas, uma de 16 anos, que é Lara, e Rafinha, de 13 anos. E as minhas filhas estão com o futuro delas protegidos se algo acontecer comigo. Porque é questão de responsabilidade comigo e com a minha família. Então isso é um pouco de mim. Sou economista de formação, já trabalhei em outras seguradoras. Na Sul América eu tenho quase 18 anos, e aí na minha trajetória, que envolveu diversas soluções e ramos, inclusive saúde, Deus me colocou lá na área de proteção financeira e familiar, que é o seguro de vida, e eu terminei me apaixonando, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui apaixonados também pela causa, pelo propósito de proteger mais ainda o seu cliente. Perfeito, Rafa. Então agora vamos aprofundar um pouquinho no tema. Mas para a gente começar, eu pensei o seguinte: como a gente está falando com muitas pessoas que sempre nos acompanharam no saúde, que dica que você daria para ela dessa abordagem para que ela já tem uma carteira hoje, né, grande, né, no saúde, às vezes tem já também no vida, mas enfim, como é que você indicaria para o nosso corretor fazer essa consultoria, abordar esse cliente para o seguro de vida? Excelente pergunta. Eu gosto muito de fazer uma analogia, Nara, com uma loja de shopping. Imagina você entrando numa loja para comprar uma blusa e o vendedor simplesmente sabe que você precisa de uma calça, de um sapato, de uma meia, de um brinco, e ele simplesmente não te oferece nada
e você simplesmente só vende a blusa porque o cliente veio procurando a blusa. E o cliente poderia sair muito mais feliz, completo e, no nosso caso, protegido. Então, o assunto é muito simples, mais simples do que você imagina. Você, corretor, já tem o cliente na mão. Esse cliente já confiou em você. Você já protegeu uma parte da vida desse cliente, porque o saúde, eu gosto muito de usar um paralelo que ele protege da porta do hospital para dentro. Quantas pessoas você conhece que está lá hospitalizada, sem trabalhar, muitas vezes, se for carteira assinada, vai para o INSS, demora séculos para receber o seu salário, mas o boleto do saúde continua chegando. Como pagar esse boleto se você deixou de gerar renda? Olha que eu estou falando em proteção em vida. Eu não estou nem falando de morte. Que a morte a gente já está deixando um cheque, né, em amor para os nossos dependentes. No meu caso, o meu cônjuge, que é a minha esposa, e as minhas filhas. Eu fiz um cálculo, Nara, de que se Deus o livre, um avião caísse, e eu viajo toda semana de avião, ou acontecesse algo comigo, porque pô, a máquina está aqui. Pode ser que amanhã Papai do Céu me chame. Como é que ficaria a minha esposa? Será que ela tem renda suficiente para manter a dignidade da minha família? Com certeza não. Então eu fiz um cálculo para proteger ela pelos próximos 5 anos, para que as minhas filhas, se algo acontecer comigo, digam assim, poxa, papai foi embora, mas eu estou me formando hoje. Mas ele pensou em todos os detalhes e protegeu a nossa vida. Pior ainda, não é nem eu partir. É acontecer algo e eu ficar numa cadeira de roda, ficar inválido, perder um braço, uma visão, ou ter uma doença, um AVC, câncer. Tudo isso o seguro de vida protege em vida. E é importante o que você falou, porque quando a gente deixa de trabalhar, a gente que gerava renda passou a ser uma despesa. E como é que está como é que tá minha rede de proteção? Se estão realmente com condições financeiras de estar arcando com isso, com as despesas que ela já tinha e agora com a minha, porque eu passei agora a ser um dependente. Ô, Nara, o importante é a gente contar histórias, né? Eu tenho um amigo neste exato momento que ele está há mais de 1 ano sem trabalhar. Ele é jovem, tem 50 e poucos anos. Foi diagnosticado com um câncer. Um câncer muito agressivo. E se você olhar aqui no meu WhatsApp, eu faço parte de um grupo de oração, o médico não deu a ele 1 ano de vida. E ele é psicólogo. E ele está sem atender. E ele está sem trabalhar. E como é que ele está honrando todos os compromissos dele financeiros? Infelizmente, no caso dele, ele está precisando de ajuda de amigos e familiares. Porque ele não tinha uma proteção em vida. E por que ele não tinha essa proteção? Porque possivelmente alguém não ofereceu. É verdade. E essa oferta tem que vir de você, corretor de seguros. Essa oferta, ela tem que estar no seu coração diariamente, com o propósito e a missão de proteger integralmente o seu cliente. Agora, se o seu cliente não comprar, a responsabilidade é dele. Eu, para você ter ideia, eu fui oferecer para o meu irmão. E claro que vender seguro de vida não é a coisa mais fácil do mundo, porque ninguém acorda dizendo, hoje eu quero um seguro de vida. Não, as pessoas não têm consciência ainda. E aí eu fui falar com meu irmão, ele com algumas objeções, né, para não comprar. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, eu trouxe esse papel aqui para você, que é um termo de responsabilidade que você vai assinar, dizendo que eu ofereci e você não quis. Mas se acontecer alguma coisa com a sua família, a responsabilidade é sua. Aí ele disse, não, vamos fazer esse negócio. Então, se você quiser esse termo, eu mando para você também. Para você andar debaixo do braço, né? Porque é importante, o seguro não é uma despesa. Ele é um investimento, é uma tranquilidade. Eu pago minhas 2 apólices com alegria, porque eu sei que 1 hora esse pagamento mensal que eu faço vai voltar para mim, seja em vida ou seja para minha família, né, para minha esposa e minhas dependentes. Então o seguro de vida tem uma vantagem, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Você faz seguro de carro para quê? Se bater o carro, se você bater em alguém ou se roubarem. Você faz um plano de saúde para quê? Se eu ficar doente.
Claro que você pode também fazer por prevenção, mas o seguro de vida não é se, é quando vai ser, porque infelizmente todos nós vamos ficar doentes um dia e todos nós vamos morrer. Por mais tecnologia, inovação e tudo que a medicina tem trazido, mas ninguém hoje é imortal. É verdade. Porque o conceito do seguro é esse, né? É algo possível de acontecer sem uma data marcada. Sem Então, dúvida. é para isso que a gente tem hoje o seguro que a gente pode estar se prevenindo para evitar de ter esse prejuízo no patrimônio, que é algo que eu já ouvi, eu acho de você mesmo, assim, o prejuízo emocional, a perda emocional, isso aí, infelizmente, vai acontecer. Mas a perda financeira, Isso a gente estanca na hora. na hora, Na realmente. hora. Então é essa importância social, né, que se fala muito do seguro de vida. Eu queria que você falasse mais um pouquinho, assim, realmente, assim, do social no do seguro de vida no social. Engraçado que eu estava num congresso com um grande autor de um livro chamado A Psicologia Financeira e eu fiz uma pergunta para ele, porque aqui no Brasil a gente tem uma inversão de valores. Hum, As pessoas fazem seguro de carro e não protegem a família. E eu gosto muito de fazer uma pergunta assim, ó. Vamos lá, eu vou te botar uma pirâmide aqui. Imagina que você tem o seu carro, você tem a sua residência, seu apartamento, a sua casa, e a sua vida e a vida dos seus familiares, seus dependentes. O que é mais importante para você? O que é, Nara? É o seu carro, é o seu apartamento ou é Carlos Show e a sua família? Carlos Show, bebê. É, E todo minha mundo responde, claro que é a minha família. Aí eu digo, e depois, o que é mais importante? Aí as pessoas respondem, minha casa, minha residência. E por último, o carro. É. Aí eu vou fazer uma inversão na pergunta. Você tem seguro de carro? Aí as pessoas respondem, tenho. Você tem seguro residencial? Algumas respondem, tenho. Você tem seguro de vida? Não. Pô, mas tua família não é o mais Não, mas importante? Só que as pessoas não têm essa consciência ainda. Então, nós precisamos de missionários, de um batalhão de consultores e corretores e vendedores especializados para estar ofertando diariamente. E tem uma coisa melhor. O plano de saúde que você vende, infelizmente, você só vende para, no máximo, 25% da população. Porque quem é que tem plano de saúde no Brasil hoje? Quem tem dinheiro ou quem trabalha em alguma empresa que tem esse benefício. 75% da população não tem um plano de saúde, porque não cabe no bolso. Já o seguro de vida cabe em qualquer bolso. Eu tenho clientes, Nara, que paga R$ 10 por mês, mas quer lá uma cobertura de acidentes, porque anda de moto, quer uma telemedicina ilimitada. Você sabe que você tem um médico 24 horas no seu celular por vídeo, com direito a 4 dependentes, por R$ 10, isso não tem preço. Quer uma cobertura para desconto em farmácia e quer ter um funeral de dignidade. Então, a minha secretária, por exemplo, que trabalha lá em casa, ela mora no interior, vem trabalhar de moto, tem risco de acidente. Lá não tem nem UPA na cidade dela, mas ela tem um médico 24 horas que ainda manda receita pelo aplicativo, pelo celular, e ela compra ainda com desconto. Então eu tenho cliente de R$ 10, a cliente que paga R$ 15.000 no seguro de vida mensalmente. E qual é a diferença de um que paga 15 mil para um que paga R$ 10? Imagina um jogador de futebol, desses aí famosos. Quebrou a perna, deixou de jogar. nossa. Então, um médico que opera e machucou o dedo, um advogado. Então, todo mundo merece ter uma proteção. Seja uma faxineira, seja um gari, seja um garçom, seja um empresário, seja alguém concursado. Então, seguro de vida é para todo mundo, não é para quem tem dinheiro. É para todo mundo mesmo. E assim, às vezes a pessoa faz uma abordagem, o consultor, e o cliente naquele momento não pode contratar um seguro saúde. Mas certamente, se for apresentado, né, precisa ser apresentado, o seguro de vida, ele vai contratar. Só o que você está falando, telemedicina. E aí, Nara, assim, a sua colocação é sensacional. Por quê? Porque esse nome seguro de vida, ele é pesado. Eu não gosto desse nome. Eu gosto de proteção à sua saúde, proteção financeira e familiar. Então, o seguro de vida, ele tem vários codinomes e apelidos.
É. Então, dependendo do público que eu estou conversando, eu não uso o nome seguro de vida. Eu digo, você tem um médico à sua disposição? Você tem uma proteção? Por exemplo, o seguro de vida tem cobertura de cirurgia. Se você for fazer uma cirurgia, você tem diária por internação hospitalar. Então, é igual um carro simples que você vai equipando. Botou o ar-condicionado, botou uma roda de liga leve, botou um som melhor. Então, o seguro de vida, ele é uma proteção em vida como o plano de saúde, só que diferente do plano que é ilimitado, você simplesmente entra lá no hospital e fica aí, a despesa que tiver dentro do rol da ANS tem cobertura. No seguro de vida, você tem limites de cobertura, mas você protege uma família que não tem recursos para ter um plano de saúde, mesmo um plano popular. É verdade. Eu já usei o DIT. Numa corrida de rua. É até engraçado, mas assim, saiu um cachorro ali na praia de Peatã que eu me bati no cachorro. Rafa, quando eu caí no chão, eu já não conseguia ficar em pé. Na hora, fraturou aqui, perto do joelho. Aí fiquei sem colocar o pé no chão e o que me salvou realmente foi o DIT, porque meu cartão de crédito chegou, tinha fatura para pagar, tinha condomínio para pagar, tinha tudo. Aí quando eu lembrei do DIT, dá uma alegria, nossa Sensacional. senhora. E o DIT, para você que não sabe, né, significa diária por incapacidade temporária. Então, Nara estava lá correndo, se machucou, ficou um mês, 2 ou 3 sem trabalhar. Por quê? Porque ela estava inválida momentaneamente, que pode durar um mês, 2, 3 ou até um ano. Então, o valor que ela contratou lá por mês, a gente paga o salário dela, né, contratado até um ano. Então, médico, dentista, psicólogo, profissional liberal, você corretor, precisa ter essa cobertura. Porque a gente não sabe. Estava lá correndo, É. machuquei, perdi minha capacidade de gerar renda, e aí o seguro entra lá, ó, para manter a sua dignidade. É. Vem cá, fala um pouquinho, hoje a gente fala muito, né, da inteligência artificial. Como é que você vê que a inteligência artificial pode estar ajudando hoje o corretor a estar escalando, né, conseguindo falar com mais pessoas, a gente já vê que isso é possível, mas como você diria para esse consultor estar utilizando hoje a inteligência artificial a seu favor? Maravilha. É um outro assunto que eu adoro falar, né, que é sobre inovação. Isso. Infelizmente, o dia só tem 24 horas. É. E você que trabalha sozinho tem uma capacidade diária de atendimento. Por mais eficiente que você seja, a gente não consegue atender 4, 5 clientes ao mesmo tempo com qualidade. E o que é a inteligência artificial, né? Muita gente gosta de elocubrar, achar que é a coisa mais mirabolante do mundo. É um negócio que chegou e que está só começando e que tem nos ajudado muito a ganhar produtividade. Isso. E aí, qual é o segredo? É você entender que ferramentas faz sentido para você, corretor, para que você não perca tempo e que esse tempo que sobra você tenha ele à sua disposição para vender mais. Então, eu vou dar um exemplo. Antigamente eu tinha uma planilha, eu ia lá fazer uma análise da planilha. Hoje eu pego essa planilha, jogo numa inteligência artificial, num sistema, que ele já me dá um diagnóstico. Da mesma forma, por exemplo, o vídeo que a gente está gravando aqui. Se eu quiser, eu jogo numa inteligência artificial, numa ferramenta que já faz os cortes. As minhas apresentações de PowerPoint, que eu passava horas e horas construindo para apresentar para um cliente. Eu dou lá o comando, que chama de prompt, e ela faz em frações de segundos uma apresentação para mim. Com foto, com tudo, eu só faço pequenos ajustes. Então, o corretor inteligente, ele trabalha com pessoas inteligentes. Você não pode trabalhar sozinho. Você tem que ter uma equipe, um time de pessoas diferentes, que tenham habilidades que lhe complementam e também de idade, sexo, cor, o que for. Porque essa diversidade e inclusão faz a gente pensar diferente e achar soluções mais práticas para todo mundo. Então, eu, por exemplo, eu tenho usado muito diversas ferramentas de inteligência artificial para eu ganhar produtividade. Exemplo, eu estou aqui fazendo uma reunião com você. Aí eu aperto um botão aqui que começa a gravar e daqui a pouco ele faz um resumo
da ata da nossa reunião, É verdade. para eu saber o que foi mais importante, etc e tal. Então não tem nada demais. Agora você pode botar robô para ligar para o cliente, você pode colocar um agente para estar esquentando um lead e depois você entrar só para fechar. Então comecem a estudar esse negócio, né? Porque pode te dar muito oxigênio para você ter mais tempo para vender mais, atender melhor seu cliente e o melhor, humanizar. Porque não adianta você ter milhões de ferramentas robô e não ter aquele olho no olho. Você sabe a sensação que eu estou tendo aqui, olhando essa loura maravilhosa, com esse olho lindo dela, esse sorriso, esse cabelo com babyliss, isso aqui, esse cheiro, né? O cliente, ele gosta de tecnologia, de inovação, mas nada tira a pele, sabe? Nós nascemos para nos relacionar com pessoas. É isso. E eu falo, esse contato, ele fideliza. E isso é um tema central, assim, até que a gente fala muito aqui no Affinity Cast, é sobre a fidelização do cliente. Vamos pensar o seguinte: como é que o seguro de vida pode estar fazendo você estar conseguindo fidelizar, blindar seu cliente? Maravilha. Eu lembrei até de uma história agora, recentemente, de um corretor que acabou de ganhar R$ 150 mil de comissão. Só que esse corretor fechou um cliente que eu sabia que esse cliente já era cliente do Saúde de outro. Mas o corretor do Saúde, simplesmente míope, fechou o Saúde, foi atrás de outros clientes e esqueceu aquele cliente. Mas aquele cliente era consumidor de seguro de vida, era consumidor de previdência privada, era consumidor de diversos outros seguros. E aí o corretor lá de saúde ganhou até menos nessa apólice de saúde, mas simplesmente esqueceu. E onde é que está a construção do relacionamento, da fidelização? Por que os casamentos acabam? Porque vira uma rotina que você esquece de estar ali dando carinho, cuidado, amor. E o cliente é a mesma coisa. Ele é seu cliente, valorize, tenha uma régua de relacionamento, se comunique com ele, seja no aniversário, seja no nascimento de um filho, acompanhe o seu cliente, porque ele muda de nível, de patamar, e ele pode consumir um produto melhor, tanto de saúde ou de odontologia, quanto também de proteção financeira e familiar, que é o seguro de vida. Então o teu cliente, ele precisa se relacionar com você diariamente, né? O cliente está lá, vai viajar, você já sabe que seu cliente vai viajar. Oferece uma proteção de seguro viagem. O cliente está te dando informação na internet o tempo todo. Eu estava conversando com um corretor amigo meu, na área de Recife, que eu disse assim para ele: Fulaninho, tu é o corretor de saúde da minha prima, né? Ele disse: há muitos anos. Eu digo: que legal. Tu sabia que ela está grávida? Aí ele disse: não, não tenho bola de cristal. Aí eu disse: poxa, mas ela botou na internet que tá com 1 mês, 3 meses, 6 meses. Ah, mas a internet para mim é perda de tempo, esse negócio de rede social. Ah, mas eu vou ligar para ela. Aí eu disse: liga, porque o bebê já nasceu e tem 30 dias para entrar no plano. Aí ele: caraca, vou correr. Eu digo: mas cuidado, a minha prima perdeu o bebê. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: que corretor tu é? É um corretor que vendeu e esqueceu o cliente? Ou é um corretor ainda que cuida do cliente? Aí ele parou e disse: caraca, eu tô falhando demais, né? Vou contratar alguém para olhar isso para mim. É isso, né? A gente precisa estar o tempo todo se relacionando e aumentando essa intensidade de confiança e amor. Perfeito, eu gostei demais dessa fala sua, e eu quero aproveitar com você aqui, porque agora a gente estava no Conec, e eu assisti, né, uma palestra lá sua falando, né, do Vida, e eu tirei uma foto de uma que você falou e eu queria trazer isso aqui para os nossos consultores, para as pessoas que estão nos ouvindo. No quadro estava bem assim, por isso que eu coloquei aqui. Quando vendemos apenas preço, somos substituíveis. Quando vendemos valor, nós nos tornamos indispensáveis. Isso me chamou muito a atenção e como eu sabia que a gente ia ter esse encontro, eu fotografei e falei: não, quero que Rafa fale isso para as pessoas que vão estar nos ouvindo através do Affinity Cast. Eu adoro essa frase e eu odeio o corretor que anda com tabela de preço. Nossa. Porque o corretor que anda com tabela de preço, ele já está dizendo o seguinte: ó, não importa nada, eu só vendo preço. E preço por preço, o cliente vai sempre querer preço.
Eu acho que o preço é a última coisa que você deveria falar com o cliente. Primeiro você tem que ter uma jornada, e essa jornada envolve paquera, namoro, noivado e casamento. E na hora do casamento, é a hora de dizer o sim. Imagina que eu conheci você hoje, Nara, nós somos solteiros, aí a gente ficou numa baladinha, e aí eu digo assim, cara, que loura maravilhosa, quer casar comigo? Tu vai dizer, pô, esse cara é doido, acabou de me conhecer. Claro, porque eu quebrei etapas. E o vendedor que anda com preço, ele está quebrando etapas. E eu gosto muito de fazer paralelo com algumas coisas. Possivelmente você que está nos ouvindo, você tem um iPhone. Ele é o mais barato dos smartphones? Não. Se eu botar para você tomar uma Coca-Cola e uma Pepsi, você prefere qual? Possivelmente é a Coca-Cola. E qual é o carro mais vendido do mundo? Com certeza não é um Uno Mille, é o Corolla, porque tem a ver com confiança. Então, a gente precisa, primeiro, se valorizar, entregar muito valor. E o corretor de sucesso, ele fala menos, pergunta mais, fica atento às respostas do cliente, para só depois apresentar a solução sob medida. E eu gosto também muito de fazer um paralelo quando eu vou no médico. Eu chego no médico, aí estou lá, doutora Nara. Aí eu sentei, a doutora Nara diz, pois não, Rafael, em que posso ajudá-lo? O que é que você está sentindo? Ele faz uma pergunta. É. Aí eu vou dizer, doutor, eu tô com uma dor na garganta, não sei o quê. Eu não posso chegar no médico e dizer assim, ó, me dá logo amoxicilina. Ele vai dizer, não, quem é você? O que é que você está passando? Quais são suas necessidades? Deixa eu te examinar. Só depois ele prescreve a receita. E eu não digo para o médico assim, doutor, esse remédio é caro. Não, eu vou lá na farmácia e compro. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Quando eu visito o médico, eu digo assim, doutor, eu agora sou o médico e o senhor é o paciente. Eu vou fazer a anamnese, vou lhe examinar e depois vou prescrever a solução. E aí eu entro com a solução. E é impossível esse médico olhar para mim e dizer assim, tá caro. Ele não diz tá caro, porque ele sabe que aquela solução é sob medida. E se ele vier com alguma objeção, eu vou dizer, você quer um remédio pela metade? Eu vou lhe dar, mas não vai resolver o seu problema. Então, venda valor, não venda preço, fuja desse oceano sangrento. Né? A gente tem um oceano aqui muito belo, né, para quem se diferencia. Perfeito. Rafa, para a gente finalizar, já quero te agradecer de novo, porque está sendo muito bacana. Mas eu Eu ia fazer quero. assim, Ah, já não acredito. Se pois é. você gostou e não começar a proteger famílias, a responsabilidade é sua, viu? Pois é. E é isso que eu quero. Eu quero, assim, que você finalize, mas falando de um caso marcante na sua vida que falou assim: "Poxa, eu estou vendendo seguro de vida, eu estou fazendo a coisa certa", algo que marcou, assim, sua carreira. E além disso, lógico, eu quero que você fale assim para o corretor o que ele pode estar fazendo para que isso também, apesar de que você já deu várias dicas, de que isso faça parte da vida dele, dessa parte social que o seguro de vida tem. Massa. Eu tinha N histórias para contar aqui. Afinal de contas, só na Sul América eu vou fazer 18 anos. Então eu tenho histórias muito tristes e histórias muito legais também. E eu tenho histórias comigo. Pra você ter ideia, meu irmão com 38 anos teve câncer. E meu pai dizia assim: Rafael, veja se consegue autorizar esse negócio aí no plano, porque senão eu vendo um apartamento e eu levo seu irmão pro Aston ou pro Sírio. Você com seguro de vida não precisa vender nada. O seguro entra lá na cobertura de doenças graves para proteger sua família. Meu irmão mais novo, ele tem a mão dele aqui, ele botou assim no elevador para brincar e ele partiu a mão dele no meio, ele é inválido, né? Eu tenho amigos, pra você ter ideia, eu tenho um amigo em Recife que um maluco cortou um sinal, pegou o carro desse meu amigo, ele perdeu a mulher dele, ele perdeu o filhinho dele, a babá grávida e a filha dele ficou inválida pro resto da vida. E assim, esse cara deixou de trabalhar para cuidar da filha. Então, a vida da gente, a gente vai passar por imprevistos, né? Que a gente não controla. E o meu pai, que faleceu tem 3 anos, meu pai, quando o meu irmão me ligou, disse: vem para cá que a coisa complicou.
Quando eu pousei em Recife, já tinha a mensagem que ele tinha falecido. Meu melhor amigo me criou, falava comigo todos os dias e de repente meu pai desapareceu. E eu liguei para a Sul América e disse assim, ó, faz o funeral do meu pai que eu não quero fazer nada. Aí a Sul América disse assim, você pode pagar e ser reembolsado ou a gente pode fazer tudo. Eu disse, eu não quero fazer nada. Porque a minha pólice, Nara, ela cobre pai, mãe, sogro e sogra, cônjuge e filhos, só na cobertura de funeral. Isso custa menos de R$ 50. E eu economizei R$ 10.000 no funeral do meu pai. E a beleza disso tudo é que meu pai foi embora, mas ele tinha um seguro de vida. E quando você tem um parente ou alguém muito próximo que parte, tem um bocado de pepino para resolver e um negócio chamado inventário. Você pode ter o patrimônio que for. Se você não tiver dinheiro para destravar o inventário e pagar o imposto de transmissão de causa-morte, não adianta. E aí o meu pai tinha um seguro de vida, porque ele deixou alguns presentes para mim e para o meu irmão e para o meu outro irmão. Um foi 4 carros. Meu pai adorava carro, mas um tinha 15 multas. E a gente teve que pagar as multas todas. Meu pai tinha uma secretária que servia ele 26 anos. E ele nunca pagou R$ 1 do INSS dela. E eu não ia deixar uma senhora dessa que serviu meu pai desamparada. A gente regularizou tudo dela e aposentamos. Com dinheiro também do seguro de vida. E diversas outras coisas, né, que o seguro de vida deixou para trazer dignidade para mim, para meus irmãos, para minha mãe. Então, seguro de vida é proteção, é investimento, é vida, pode ser apelidado do jeito que você quiser, funeral, telemedicina, acidente, cirurgia, desconto em farmácia, protege sua família, é uma prova de amor. Então, você que é corretor daqui da Affinity e está aqui nesse ecossistema e tem cliente, faça uma pergunta para o seu cliente. Você está protegido financeiramente? Você tem um seguro de vida? Seu cliente vai dizer não. Se é não, a gente te ensina a abordar. Se é sim, você diz, me dá a tua pólice, que eu vou fazer um estudo e você vai pagar mais barato. E eu duvido esse teu cliente não te dar. E aí, finalizando, faleceu um pai de um amigo meu semana passada. Aí esse amigo meu descobriu 3 apólices. Eram 3 apólices vendidas por bancos, mal feita e só de morte acidental. Ou seja, não recebeu nada, porque a causa da morte não foi acidental. Então tem muita gente com seguro mal feito, que é mais uma oportunidade para a gente proteger famílias. Agora, você que é um consultor, vendedor, vai vender e não compra para você, desculpa, tá tudo errado. Então o primeiro cliente tem que ser você, dentro do que cabe no seu bolso, mas proteja a sua vida. E o que é que a Bíblia diz? Primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é, ame ao próximo como a si mesmo. Se você não se amar e não se proteger, desculpa, você não está pronto para proteger ninguém. Rafa, sensacional. E é isso aí, eu acho que hoje a gente sai daqui com uma lição muito importante. Nós temos nossos vizinhos, nós temos nossos amigos, nós temos nossos familiares, e a gente não pode deixar que num momento difícil, ele hoje podendo estar pagando 10, 20 reais por mês, ele no momento que ele mais precisar, ele esteja sem proteção financeira, porque a gente, como consultor, não ofereceu. Isso não pode acontecer. É verdade. E aí a gente já sai aqui desse podcast, o filmador está aqui atrás, aí tem seguro das câmeras. Aí eu digo, a tua câmera é mais importante que a tua vida? Ele, não, então vamos fazer o seu seguro agora. Então a gente já sai com uma apólice daqui. E todo dia a gente pode proteger um Uber, um garçom, uma faxineira, um advogado, um cliente, um amigo, um familiar. Essa é a nossa missão, proteger pessoas com planos de saúde e com seguros de vida também. E por que não, mais para frente, com a previdência privada também, já que a gente está vivendo mais e nós precisamos também garantir a nossa aposentadoria. Mas aí fica para um outro podcast. Com certeza, vão ser novos encontros aqui, Rafa. Obrigada, obrigada a todos, muito obrigada a vocês. E vamos brindar E vamos novamente, porque não é seguindo, todo né? dia que a gente está ao lado de pessoas vencedoras maravilhosas que têm brilho e alma. Rafa, obrigada. Você que é Para nós, essa água de coco tá sensacional, viu? Ai. Aguardo as proteções, pessoal. Fiquem com Deus. É isso aí, nos procure para falar sobre seguro de vida também.